Esse vídeo é para incentivar você a falar com pessoas. Eu era um cara super tímido e não falava com ninguém. Eu era o cara que, se a professora chamasse minha atenção na aula ou me pedisse para responder alguma coisa no quadro, eu lacrimejava de tanta timidez. De vergonha, eu não queria me expor, eu não queria ir para frente das pessoas e fazer alguma coisa, pensar que elas estavam vendo ou fazendo aquilo, sabe? Eu vivia com essa sensação. E hoje eu sou um cara consideradamente extrovertido, até certo ponto, e vou me soltando cada vez mais. Uma das coisas que eu criei esse canal foi por isso, um dos fatores por que eu criei esse canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Johnny, eu sou nômade digital, eu tô em Kyoto, aqui no interior do Japão. Olha só, vim fazer uma trilha aqui e tive essa ideia enquanto eu tava fazendo a trilha, conversando com o pessoal que eu, enfim, fui conhecendo ao redor da trilha, e resolvi parar aqui e fazer o vídeo pra vocês. Se vocês prestarem atenção, vai ter alguns barcos passando aqui, o pessoal que, enfim, freta barco para poder fazer esse caminho todo que eu tô fazendo na trilha, só que de barco. E aí ele vem e tal, só para ver a paisagem, mas eu preferi fazer de trilha. Bom, enfim, esse não é o assunto do vídeo. Cara, eu era uma pessoa muito introvertida ao quadrado. Eu não chegava em mulheres, eu não conversava com ninguém que eu tinha interesse. Às vezes eu pensava uma coisa massa, eu tinha vergonha de falar. Eu tinha até um amigo aqui na sala, que ele era o engraçadinho no colégio. E aí eu falava, pensava numa coisa muito massa, falava pra ele bem baixinho, e aí ele repetia o que eu tinha acabado de falar, só que ele repetia alto, e a sala inteira ria, a sala inteira dava risada. Porque era um bom comentário a fazer, sabe? Mas eu não tinha coragem de falar aquilo em voz alta. E assim, não eram comentários escrotos, eram só comentários pertinentes ali da aula, enfim, alguma coisa nesse sentido. Isso acontecia direto, pelo menos uma ou duas vezes por semana isso acontecia. E eu pensava, caralho, mano, você fica repetindo as coisas que eu falo e a galera ri, que porra é essa? Para de repetir as coisas que eu falo. Mas é porque eu falava umas coisas massa, sabe? Eu sempre tive uns pensamentos diferentes. E eu comecei a me soltar mais depois que eu comecei a ser nômade. E esse é o ponto do vídeo que eu quero mostrar pra vocês aqui. Vejam só, eu saí 100% da minha zona de conforto. Eu saí de João Pessoa, que era a cidade que eu morava, fui pra Buenos Aires, outro idioma, eu não falava nada de espanhol quando fui pra Buenos Aires, nada, absolutamente nada de espanhol eu falava. E eu fui pra outra cidade, sem amigos, sozinho, sem falar o idioma, sem conhecer nada da cultura, porque eu não tinha pesquisado nada sobre Buenos Aires, eu só comprei a passagem aérea e fui, e peguei o Airbnb, acabou, foi só isso que eu fiz. Sem saber como eu ia me virar, sem saber cozinhar, sem nunca ter morado sozinho. Foi desse jeito, você entendeu? Você tá entendendo o nível de maluquice? Eu fiz isso. Sabe o que aconteceu? Eu evoluí como pessoa, eu evoluí profissionalmente. Aí quando eu tava lá em Buenos Aires, foi um mês, na época ali dos últimos dois... No mês que eu fiquei em Buenos Aires, no meu segundo mês lá em Buenos Aires, foi o mês que eu mais fiz dinheiro na minha vida. Até então, naquela época. Né? Hoje eu já ultrapassei essa marca, mas naquela época foi o high score, assim. E olha só. Uma coisa que eu me acostumei a fazer bastante... Cara, tem um bicho boiando ali, eu acho que é um pinguim. Não tem pinguim aqui no Japão. Enfim, eu não vou filmar pra vocês não, o bicho tá boiando ali, nadando aqui no lago. Coisa que eu queria falar pra vocês, cara, é conversem com as pessoas na rua. Tipo, comentários simples. Por exemplo, vim descendo a trilha ali, tinha um cara negro, né, com as tranças, com as braids. E aí eu só, de longe eu vi, eu falei, caralho, que trança da hora desse cara, vou elogiar. E na hora que eu passei por ele, eu falei, nice braids, my man. Dei um toquinho na mão, aí o cara, oh, thank you, o cara ficou surpreso, o cara agradeceu e tal, ficou surpreso, mano. E assim, esse comentário que eu posso ter feito, pra mim, ele é gratificante pra mim, porque isso me engrandece como... engrandece a minha felicidade naquele dia em questão, né? Realimenta a minha energia. E pode ter feito o dia do cara, mano. Às vezes o cara tava com a autoestima baixa, tá ligado? Eu dei um comentário desse, às vezes pode ter mudado o dia do cara, você tá entendendo? Mas entenda só, o racional. Eu fui egoísta, eu não fiz isso por ele. Eu fiz isso por mim. Mas ao mesmo tempo, eu transbordo essa energia da hora nele. E eu não tô falando de energias, coisa espiritual, não é isso que eu tô falando. Tô falando de tipo... Sabe, pô, vamos trocar uma energia aqui, pô, vamos trocar uma vibe. É isso. Esse é o tipo de energia que eu falo aqui no canal, tá? Vocês nunca vão ver falando, uma energias, ali tem energias ruins. Não, o caralho, ó, aqui, ó, pra energias ruins, ó. O caralho, entendeu? Mas assim, um pequeno comentário que eu fiz pro cara pode ter mudado o dia dele. E mudou o meu.
E aí eu comecei a fazer isso, eu vi isso no Instagram, mano. Eu vi um cara fazendo isso no Instagram. O cara, let's go, let's go. Aí, dando 5 compliments, né? Dando 5 pequenos elogios aqui e ali pra pessoas na rua, sem nenhuma segunda intenção. Porque é diferente quando você chega numa mulher e fala, nossa, você tá gata, não sei o quê, você tá querendo alguma coisa com ela. Mas você chega num cara nada a ver assim e falou, mano, da hora suas tranças. Ô, da hora suas tatuagens, igual eu fiz com outro cara ali também. Falei, mano, tá tudo da hora que você tem aí. E aí, olha o pessoal passando ali. O pessoal dando tchau pra mim. Do barco. E aí, cara, olha só, tá vendo? Você vê esse tipo de coisa? Eu podia ter ficado calado. Mas aí, ó, dei tchauzinho pro pessoal, o pessoal deu tchauzinho pra mim ali no barco. Entendeu? Da hora, tá ligado? Já já eles não vão lembrar disso. Mas eu vou. Eu vou lembrar disso, desse tchauzinho. Entendeu? Vai ficar lembrado, eu vou lembrar desse tipo de coisa. Porque é o tipo de coisa que eu não costumo fazer, pra mim isso é diferente. E bom, basicamente é isso que eu queria falar no vídeo. Falem com as pessoas na rua, percam a introversão de vocês, percam a timidez. Eu tô perdendo a minha timidez, sei lá, nos últimos 3 meses aí, que eu tô realmente perdendo, ficando bem mais extrovertido aí, fazendo coisa pra caramba, falando com todo mundo. Até então eu venho engatinhando nesse meu processo. Agora que eu tô correndo realmente, né? É um processo demorado, já tem 1 ano e meio que eu viajo, que eu venho nesse processo de perder a timidez. E eu acho que eu atingi um nível bacana agora, que eu considero que é legal. Beleza, galera? Esse vídeo tá aí com 6 minutinhos. É nóis, tamo junto, se inscreva no canal, deixa o like. E tem o meu canal de viagens aí também, se você quiser acompanhar essas viagens que eu faço, que é essa trilha aqui vai ter um vídeo específico só dessa trilha que eu fiz aqui no Japão. É Johnny Nomad, tem o link na descrição, fechou? É nóis. E me sigam no Instagram, @ojohnnygarcia, o link também tá na descrição. Fechou? É nóis, tamo junto e valeu!